Boa noite, vídeo número 60 do nosso projeto Minimalismo Digital. E mais um dia concluído. Foi um dia bem tranquilo, onde tudo foi resolvido. E assim, o que eu posso dizer desse dia foi o seguinte: às vezes a gente construi uma nova rotina. De início parece difícil, parece complicado, parece que o esforço é gigante, que as coisas não vão se encaixar e que logo a gente vai voltar para a velha rotina, para a velha distração. Mas eu tenho uma coisa para dizer. No começo o esforço é muito grande. No começo tudo parece que você está nadando contra uma correnteza, que você não está sendo natural, que você está fazendo coisas de maneira artificial e que a sua força de vontade a qualquer momento pode acabar. Então é o seguinte, mas com o passar do tempo, o que eu noto é o seguinte: as coisas parecem começar a se encaminhar. E uma coisa assim é que você não sabe quando que as coisas começam a se encaminhar. Né? Tudo acontece assim de maneira fluida e natural. Então assim, como no começo a sua mente gritava, esperneava para você não fazer, não abandonar sua velha rotina e criar uma nova. Agora a gente está eu, né, no caso, estou no período intermediário, que a mente ela virou um campo de batalha, onde forças contrárias lutam uma com a outra. Mas a nova rotina, o sistema novo, ele vence, né? Então assim, é ótimo você ter na cabeça as duas forças contrárias, ter os dois argumentos, e aí você vê que o argumento vencedor foi a sua nova escolha. Eu sei que não é todo dia que você vence. Não é todo dia que o seu novo eu vence. Em algum momento do seu dia você vai fraquejar. Pode fraquejar. Você pode desanimar, você pode se colocar em dúvida se aquilo que você está fazendo realmente vai te levar para o caminho ou para o lugar onde você quer chegar. Mas assim, foca nesse exato momento. Se você tem um conflito na sua cabeça, então foca nesse exato momento, o momento da decisão. É curioso porque esses dias eu estava lendo na Bíblia, falando sobre o vale da decisão. E o vale da decisão é justamente isso. É o lugar de combate, onde as forças contrárias elas lutam para ver quem vai prevalecer.
E aí o que acontece é o seguinte: se a sua nova natureza ela depender de motivação, sinto muito, você vai perder. Nada do que você fizer por motivação vai durar muito tempo. Então o que é preciso que você faça? É preciso que você haja sem motivação. Crie um plano, crie um projeto, crie um sistema que seja independente de motivação. Eu, em todas as coisas que eu encaixei nessa nova rotina, eu comecei da coisa mais simples. Eu comecei com uma simples atitude. E da maneira e da menor quantidade possível que eu via que era a quantidade mínima, básica, da qual eu não ia precisar de motivação, sabe? Então, um exercício eu comecei com um exercício e com o mínimo de tempo praticado. Um exercício por 1 minuto. Então, assim, eu percebi que, para mim, um exercício por 1 minuto, eu não preciso de motivação para isso. Eu não preciso. A leitura, eu percebi que, como eu já tinha um pouco de hábito de ler, eu percebi que 30 minutos, apenas 30 minutos de leitura por dia não necessitavam de motivação. Eu percebi que a escrita, eu construí aí 3 frases no caderno de gratidão. Logo pela manhã eu não preciso de motivação. Então, assim, eu fui colocando hábito por hábito e fui começando de pouco a pouco e fui me estimulando a fazer e fui buscando coisas que me tiravam das telas e me melhoravam como pessoa. Então, eu comecei com muito pouco. E por que eu comecei com tão pouco? Bom, para mim é pouco, né? Comecei com pouco justamente para eu conseguir manter por muito tempo. Então eu percebi que se eu fizesse uma multidão de coisas, fizesse um plano gigantesco com um monte de atividades, eu não ia conseguir, como eu não consegui das outras vezes que eu tentei. Então, se eu pegasse ações específicas por curtos períodos de tempo e colocasse isso, encaixasse isso no meu dia em momentos em que a minha energia está num nível mais alto, que para mim é a parte da manhã, então eu ia conseguir fazer isso sem motivação. Eu ia conseguir fazer isso sem ninguém para estar do meu lado, para estar me apoiando, sabe? Eu ia conseguir fazer isso apesar de qualquer coisa. Se eu estivesse saudável, se eu estivesse doente, se o meu dia for tranquilo, se o meu dia for atribulado, se o meu dia for cheio, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer adversidade, eu consigo fazer essas coisas, eu consigo colocar esse sistema para rodar e melhorar o meu dia de maneira que eu possa fazer essas atividades analógicas que melhoram
me melhoram como pessoa, que me fazem me sentir um vencedor, né? Que eu consegui concluir minhas tarefas, consegui concluir minhas atividades. E isso é como um amor, me impulsiona para frente. Então, eu vencendo esses desafios diários, eu já sei que o meu dia já é um dia de campeão, sabe? E que eu não preciso de algo a mais para fazer isso que eu estou fazendo. Eu posso fazer de maneira rápida. É isso, é fazer algo de maneira rápida, é poder concluir a tarefa e, assim, ter o entendimento de que eu poderia fazer mais. Mas eu já fiz, o importante não é fazer muito, mas fazer todo dia. Então, assim, eu entendi que a resistência e a longevidade são as chaves para que eu possa ter sucesso todo dia. Então, hoje eu leio todo dia. Hoje eu pratico exercício todos os dias. E hoje eu escrevo todos os dias. Sabe? Hoje eu oro todos os dias. Então, assim, mas eu faço pouco. Eu comecei com pouco e ainda estou com pouco tempo de cada uma dessas atividades para quê? Para que eu consiga manter, sabe? Mas eu já consegui dar uma esticada em cada um desses períodos de atividade, eu consegui dar uma esticada neles e eu já leio mais do que eu lia antes. Hoje eu já faço mais exercícios, já consigo fazer todas as coisas que eu projetei para o meu sistema um pouquinho mais. Então, assim, esse ato de fazer, só o simples ato de você fazer todo dia, vai criar uma casca impressionante, principalmente mental. E assim, eu acredito que é assim que você começa a formatar a sua mente. Você começa a estar no controle e a reconfigurar, né, a sua mentalidade. Sabe, mas assim, como eu disse nos vídeos, alguns vídeos anteriores, e como eu sempre gosto de repetir, o meu sistema é feito exclusivamente para mim. Ele é personalizado para as coisas que eu gosto e para o meu estilo de vida que eu levo. E aí cada pessoa vai observar sua rotina, seus hábitos, os seus vícios. E aí, a partir daí, a pessoa vai se auto-observar e vai criar algo que te beneficie, que eleve o seu nível de vida, o seu bem-estar, e vai começar a praticar do menor para o maior, né? Do menor exercício, do menor tempo, com o básico do básico do básico, e aí vai progredindo pouco a pouco ao longo do tempo. Mas o mais importante é definir o básico do básico, o que você fizer nesse dia, que seja o básico do básico, você já vence. E assim, a gente tem que buscar o equilíbrio e andar sempre numa faixa, num certo limite, em que você não precise de motivação, certo? Quando você tiver uma rotina que você precisa de motivação para cumpri-la, você
você já está fadado ao fracasso. Porque vai haver dias em que você não vai conseguir. Isso vai gerar culpa e isso pode quebrar aí o seu sistema e você passar um dia, uma semana, um mês sem fazer e aí a pior das coisas pode acontecer, que é você desistir. Mas é o seguinte, tenta encontrar o equilíbrio em tudo que você fizer. Não seja prolixo e nem, como eu posso dizer, nem exagerado. Encontre o equilíbrio, inclua essas atividades nos seus momentos de tempo livre. Comece a moldar a sua rotina, a sua realidade, para você encontrar esses espaços vazios. Preencha esses espaços vazios com as coisas que você quer, que você acha que seriam úteis para o seu crescimento. Entende? Começa com pouco. Começa com pouco e vai aos poucos alterando a sua rotina, a sua realidade, a sua mentalidade e toda a sua vida. Entende? E então esse é um processo que leva tempo, que você precisa, você precisa observar, definir e ajustar. Então sempre isso, observar, definir e ajustar, sempre ajustando. Se está muito pouco, aumenta mais um pouquinho, né? Se está muito, né? Abaixa, tenha humildade para baixar, para conseguir enxergar que está além, né, da sua capacidade do momento e que futuramente você pode se elevar mais um pouquinho, pode jogar um pouquinho pode esticar um pouquinho essa corda, mas assim, sempre faça caber a sua rotina. Então assim, faça o básico do básico caber dentro da sua rotina e que sejam coisas que te movam, que te joguem para frente, que elevem o seu patamar, que te tragam bem-estar, que te tragam felicidade e que te tragam mais energia. Então, comece a experimentar, faça experiências, né, de maneira bem fracionada, e aí você vai enxergar aquilo que se adapta à sua realidade. Mas de uma coisa eu posso dizer, tudo que você levar para sua vida, tudo que você tenta incorporar à sua vida, que é bom para você, para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito, né? Ou tudo que isso você levar para o longo prazo, isso vai gerar um bem-estar incrível em você. E você vai alterar a sua rotina, você vai alterar a sua realidade, né? E você vai percebendo isso pouco a pouco, sabe? E tudo vai valer a pena. Às vezes você acredita que não consegue, que não tem tempo, e que no momento você se vê com uma rotina extraordinariamente pesada. Mas eu, eu te falo o seguinte, tente, experimente. Ninguém vai saber se poderia ter dado certo se ela não tentar, se ela não experimentar. Tenta uma coisa, começa com uma única coisa, de maneira fracionada, curto espaço de tempo, né? Então assim, faça isso. E aí você vai conseguir analisar o que cabe e o que não cabe, o que te traz bem-estar e o que não te traz. E assim, e outra coisa, olha para o seu dia, veja o que são os principais ladrões do seu tempo.
começar a diminuir um pouco essas coisas, esses vícios, esses, esses momentos de fuga da realidade, né? Esses sentimentos que você sente, tá? Seja de cansaço, de frustração, né? Então, começa a identificar, começa a minimizar esses tempos e começa a usar esse tempo livre criado para fazer as coisas que você acha que nunca teria tempo, e que esse tempo foi criado e você vai incluir essas coisas. Seja um hobby, seja uma atividade, seja uma leitura, seja o que você quiser, mas que seja algo que te distancie da tela, que te faça ou, ou se te fazer ter uma capacidade melhor de analisar, ou te faça movimentar o corpo, algo que te tire do lugar, né? Seja do lugar físico ou do lugar psicológico. Então, só experimente, analise e adapte. E aí você, a cada dia, a cada semana, vai se autoavaliando, vai se percebendo. Então, as pessoas só melhoram de vida quando elas se autoavaliam. Então, sem isso, você não tem parâmetro nenhum. Você não sabe o que pode entrar e o que pode sair da sua rotina. Então, se observe, como diz a Bíblia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois quando o homem se examina, ele cresce, tá? Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.